Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo aqui a gente vai ver, um conteúdo da Jovem Pan Esportes, cujo título é o seguinte, Tá de sacanagem, é um papelão o Marcos Braz falar que reticência. Pilhado questiona a coletiva sobre briga. Cara, eu já vi aqui a coletiva do Marcos Braz, estou começando a assistir os conteúdos repercutindo a respeito. E essa blusa aqui eu vim em homenagem ao Marcos Braz. Foi perguntado se ele mordeu a virilha do torcedor. Ele falou que depois que ele falou foda-se minha filha, aí eu lembro de pouca coisa. Porra, vem meter essa... É tipo aquele cara que fala, eu vi tudo preto, fui pra cima dele, vi tudo preto, não me lembro do que aconteceu. Porra, não mete essa. Ele lembra detalhe. Eu saí procurando minha filha. Ele lembra, eu falei pra ele 5 vezes que minha filha estava perto. Ele lembra de cada detalhe das pessoas que estavam perto, que conversou com o torcedor de um outro clube, que perguntou se a cobrança era assim mesmo. Mas na hora de que perguntaram a ele se ele mordeu a virilha do rapaz, ele não se lembra. Então, se eu não lembro, eu não fiz. Então vamos lá, trocar de janela, conferir essa brincadeira aí. Para os chatos de plantão, o link do vídeo original está na descrição. Para todo mundo que não é chato, vamos comigo. Like no vídeo, se inscreva no canal 321 Lau. Agora, eu queria chamar atenção para alguns pontos, sei que o Mauro também quer chamar alguns, o Flávio provavelmente, Vanderlei. Eu anotei o seguinte, algumas coisas bem questionáveis. Primeiro, eu esqueci, tá de sacanagem, né? Eu esqueci. A partir daquele momento eu esqueci. E aí a pergunta do repórter aí foi muito boa e ele não respondeu. Ele fala, tá bom, mas você agrediu? E aí ele se irritou. Não, a pior é a seguinte, o vídeo mostra que tinha outras pessoas junto agredindo o torcedor. E aí ele não sabia disso, ele ficou desconversando pra não falar que tava uma rapaziada juntando um maluco. Pô, cara, que doideira, mano. Que coletivo inútil. E dentro da sala de imprensa do Flamengo, o que é uma falta de respeito. Que isso é um assunto da vida pessoal do Marcos Braz. Ele desce essa coletiva no condomínio dele, onde ele vive. Sei lá, vai na sede de um jornal, vai a algum lugar, para na rua, do lado de fora do CT, vai fora do ninho, para a imprensa toda em pé ali, junto com as suas câmeras, todo mundo, com seus equipamentos. E ele foi ali na porta do ninho do urubu, que não sei o que, dentro do CT para falar de vida pessoal. Eu acho isso aí é um dos pontos baixos da história do Flamengo em seus mais de 100 e tantos anos de glórias aí. Ele se irritou quando ele é perguntado. Porque todo mundo quer saber, tá bom, ele ficou falando. Você fala que foi pra lá, de repente aconteceu. Mas e aí, agrediu ou não agrediu? O Marcos Braz não respondeu. A agressão partiu de você? Não respondeu. E foi uma excelente pergunta. A outra, aí o torcedor ele vai falar o que ele vai falar com dica de advogado. Aí é dos dois lados. Amigo também. Assim como o torcedor vai falar o que ele vai falar, o Marcos Braz vai falar o que ele vai falar também com dica de advogado. É lógico, até porque quando o maluco lá do fundo fez uma pergunta pra ele que deixou ele desconcertado, ele ficou assim, não, irmão, pode explicar melhor a tua pergunta, que foi essa pergunta aí de quem que tava batendo junto lá, porque o cara não tava apanhando só do Marcos Braz. Aí ele falou, não, mas pode explicar a tua pergunta, eu quero entender, tô com tempo. Pô, aí eles ficaram nesse debate e depois veio um cara perguntar se não era mais importante ele estar na Câmara dos Vereadores lá, votando um projeto do empréstimo para a prefeitura para poder fazer obra na Zona Oeste. Aí não, ele respondeu, nem sempre eu voto com o governo, às vezes eu voto contra e que não sei o que, às vezes eu voto a favor de uma pauta, às vezes eu voto contra. Desconversou e acabou a coletiva naquilo ali. E, pô, o cara não acabou de falar que tá com tempo? Dica de advogado também, quando as perguntas começaram a ficar desconfortáveis, pô, tinha um galerão ali, tu acha que aquele galerão não tava ali pra perguntar? Começou a ficar desconfortável, cortaram, pô. Ou vocês acreditam que o Marcos Braz não tem vários advogados lá agora já, auxiliando ele no que ele vai responder? O Dunst aí também é do jogo, é a Dunst. palavra de um contra de outro. A pergunta é, a ameaça de morte vai estar provada nas imagens? A ameaça à filha do Marcos Braz vai estar provada nas imagens? Porque, por enquanto, é a palavra de um contra de outro. E o outro ponto que eu quero falar, vocês precisam acreditar em mim. Calma, calma. Não dá também pra acreditar de olhos fechados num cara que há pouco tempo disse que não tinha crise no Flamengo. Ele falou que era uma invenção da imprensa que tinha crise no Flamengo. Não tem crise. E logo depois que ele falou isso, teve o soco na cara do Gerson no Varela. Também não dá pra ele... Logo depois que ele falou isso, o Pablo Fernandes deu um soco na cara do Pedro. O Gerson no Varela foi depois. Acho que 17 dias depois, 16. Vim assim, vocês têm que acreditar em mim. Não!
Porque já tiveram muitas coisas ditas por essa diretoria do Flamengo que não se confirmaram como verdade. Aí é uma opinião minha. Tá acabando a coletiva e ele acaba a coletiva sem responder. Agrediu ou não agrediu? A agressão partiu de você ou não? Tiveram vários pontos aí sem resposta, eu até gostei, porque questionaram. Quando o Eric fala do código de ética lá da Câmara, também ele deu não tem isso. Eu posso. Não pode. Não pode anotar lá a presença e não ir. Não pode. E aí eu vou passar para os nossos colegas. Antes disso, a gente vai seguir o debate. A gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Mauro, você também queria falar, né, que você tá achando que falta também a imprensa colocar que o cara não pode estar ali na porta de uma loja questionando o Marcos Braz. Eu acho que nessa situação toda pode ter alguém mais errado, mas eu não vejo ninguém com razão, porque eu não acho que o torcedor tem direito de ficar interpelando o técnico, dirigente, jogador na sua vida pessoal. Concordo plenamente. O lugar do torcedor protestar é na porta do CT e dentro do estádio. É que nem prefeitura. Você, o Eduardo Paes, que é o prefeito aqui do Rio, caso você não seja aqui do Rio, não esteja aqui no Rio, tá andando por aí com a família dele. Pô, tu não vai ficar interpelando o cara. Se eu quero protestar de alguma coisa, de repente ele estiver andando com a família dele, talvez pode acontecer de eu falar, não é meu feitio, mas uma outra pessoa e falar, fala Eduardo Paes, beleza? Ele, pô, beleza, cidadão, não sei o que e tal. Aí fala, pô, dá uma atenção lá na Zona Oeste, prefeito, não sei o que. Mas, pô, saca, rapidamente. Aí, pô, pode deixar, vou ver isso sim. Fica parando o cara, a vida dele, que o cara tem, às vezes tá numa folga, no caso do Marcos Braz nem tava, para ficar cobrando e sendo... Pô, isso aí eu não acho maneiro. O lugar de cobrar o prefeito é quando ele faz alguma atividade, sei lá, ele vai inaugurar um troço, tem um momento, tem uma coletiva, você cobra, e na porta da prefeitura você pode fazer uma passeata para cobrar, para o sujeito entender que você está se manifestando contra alguma medida, alguma coisa. E no caso do clube de futebol é a mesma coisa. Tu quer protestar contra alguma coisa que o time está fazendo de ruim, o dirigente? Porta do CT, porta da sede do clube, no caso do Flamengo na Gávea, no Ninho do Urubu, ou dentro do estádio na arquibancada. E na vida pessoal, pô, a gente tem que respeitar que o jogador, o dirigente, etc., eles trabalham para o nosso clube, mas eles não são nossos escravos. Então os caras não são obrigados a parar para atender a gente, nossa cobrança, quando o cara tá de folga, tá num momento de lazer, tá vivendo a vida dele. Ele tem o direito de viver a vida dele. Esse é o meu ponto de vista. Ele é uma pessoa, então porque ele é uma pessoa pública, ele tem que ser atazanado em qualquer lugar. Quer protestar? Compra ingresso, vai no jogo. Ou vai na porta do CT. Na porta do CT é o local de trabalho, de forma civilizada. Nada de atacar, chutar carro do jogador, jogar bomba, nada disso. Você pode chegar lá, levar um cartaz, uma faixa, que nem a gente vê nos filmes americanos, né? O cara vai na porta lá do fórum, quando vai ter lá um julgamento, acha que o cara é um criminoso, tem que ser preso, o cara leva a plaquinha, fica aquele turma ali protestando, ou não gostam do político, vão lá protestar contra o político. É algo, assim, normal no ambiente democrático. Agora, eu não acho que o torcedor tenha o direito de ficar na porta de uma loja falando nada pra ninguém. Não tem que negócio aí, onde já se viu. Então, amanhã o jogador de futebol jogou mal uma partida, aí passa 1, 2 dias, o cara vai no restaurante, vai na oficina, vai no posto de gasolina, para no posto de botar gasolina, ele tem que ficar escondido. Porque o cara vai parar, vai na porta do carro, vai ficar questionando. Quando, às vezes, a abordagem é amistosa, em tom, digamos assim... Crítico, mas brincalhão. Brincalhão. Até, acho que até a pessoa leva numa boa. Se o cara para, Braz, Flamengo tá mão, e pô, assim não dá e tal. Vai embora, acabou, tchau. Não vai se aborrecer com isso, nem pode. Aí tem que saber lidar também, tem um pouco o jogo de cintura. Mas quando a pessoa se planta ali, como nos vídeos anteriores, os vídeos dos outros que teriam passado anteriormente, chega aí. Que história é de chega aí, cara? Eu não aceito o cara chegar pra mim na rua, chega aí o quê? Não te conheço, meu camarada. Chega aí, mané, chega aí, rapaz. Chega aí, não é? Tô aqui a seu serviço. Não gosto do seu trabalho, não gosto desse jogador, tudo bem, não acompanha, não torce, vai lá, mas é meu time, vai lá e protesta. Mas existem os locais adequados. Acho que a gente não pode normalizar isso, tratar como algo corriqueiro normal. Isso não está certo, na minha opinião. O torcedor não tem esse direito. Agora, se ele foi agredido primeiro, depois, se ele ameaçou, isso é uma coisa que é só a justiça que vai ter que apurar. Talvez as câmeras de segurança do shopping, que até agora essas imagens não foram vistas, tenham captado situações que possam elucidar o caso.
Mas agora, qualquer coisa que a gente fale aqui é a palavra dele, é a palavra do rapaz. Amanhã o rapaz vai dar uma outra versão, provavelmente, na sua entrevista. Então o cara vai dar, o torcedor vai dar coletiva. Na verdade, é o seguinte, um tenta limpar a própria barra, o outro tenta limpar a própria barra. Cabe à justiça agora apurar, investigar a polícia e tal, para chegar a uma conclusão. A gente vai ficar aqui chovendo no molhado. O fato é, minha opinião, o Marcos Braz não pode continuar na vice-presidência de futebol do Flamengo. Por quê? Porque há uma forte rejeição, o seu trabalho esse ano deixa de desejar, especialmente, né? Em outros momentos ele estava bem. Foi até eleito vereador, por quê? Porque os torcedores votaram nele. Exatamente. Então ele teve um momento que ele estava em alta. Agora, eu votei nele, me arrependo amargamente. Na próxima eleição ele já não contará com o meu voto. tem baixa, é um desgaste muito grande para a imagem do clube. Essa situação na qual ele se envolveu, ele poderia, eu entendo, se ele estiver falando a verdade, eu entendo que o cara fique irritado porque a filha estava ali com ele e tudo mais. Eu vou te cortar rapidinho pra gente voltar pra rádio, Mauro. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Mauro César falando sobre essa situação do Marcos Braz. Então, assim, eu entendo que ele tenha ficado nervoso, se de fato foi como ele falou, né? Partindo do princípio de que ele tenha relatado exatamente o que ocorreu, mas ele não deveria ter se envolvido numa confusão, numa batalha corporal ali, tá com o nariz machucado. O rapaz mostrou lá mordida na virilha, essa coisa toda, uma cena patética, negócio constrangedor, é ruim para a imagem do clube. Às vezes até chega a ser engraçado. Os memes são engraçadíssimos, mas a coisa é séria. Cara, o jogo do Flamengo de ontem, eu nem tô falando que aquele jogo foi tão ruim. Cara, um dos piores jogos que eu vi em muito tempo, mesmo com o Flamengo perdendo, hein? Tem jogo que o Flamengo perdia porque perdia um caminhão de gols. Mas produzia, o time tinha jogadas, etc. Botava perigo. Mas ontem, rapaz... E aí eu tava vendo a live do Mauro César depois. Falei, pô, não vou gravar nada não. Fiquei vendo a live do Mauro César. Como esse homem riu. A galera zoou muito essa coisa da mordida da virilha, cara. Muito engraçado. O torcedor fez um perfil pra mandar superchat pro Mauro. De Marcos Braz, negócio de virilha. E essa virilha aí fez até a arte, cara. É muito engraçado. O Mauro, cara, muito tempo que eu não via o Mauro César rindo tanto de alguma coisa. Ele tava rindo muito. Ai, meu Deus. Os memes de mordida na virilha são os melhores mesmo. O que estão fazendo com o nosso Flamengo, rapaziada? Coisa é séria. Eu acho que ele não tem condições de continuar. Ele deveria ser afastado do cargo e cuidar desse problema dele, resolver essa questão aí da maneira que tem que ser e um outro dirigente assumir a vice-presidência de futebol do Flamengo. Isso não vai acontecer, está muito claro, o Landim não fez nenhum movimento, ele mesmo, na única declaração sobre envolvendo o clube, ele disse que não vai sair, então vai continuar como vice-presidente de futebol do Flamengo. Agora, essa questão é a justiça que vai ter que averiguar, é um problema entre ele e o rapaz, e o Flamengo se vê envolvido no meio. Ontem que não teve, como eu falei aqui antes, o painel de patrocinadores do Flamengo atrás, né? Que também, eu acho que nem deveria ser no Flamengo essa entrevista, Nem eu acho que ele deveria estar falei. fora do Flamengo agora. Cuida da vida dele, resolve esse problema e outros que ele tem aí para resolver, e o Flamengo seguiria o seu caminho. Mas o Landim não abre mão dele, é uma relação unha e carne, pelo jeito, né? E vai continuar. Não abre mão dele nem do Sampaoli. Então o Landim vai ter que responder depois pelo esse fracasso de ano do Flamengo, né? E essa Copa do Brasil aí pode definir o ano como um fracasso. A gente vai rapidinho para um break, hein? Ué? Ih. Bom, Vanderlei Nogueira. Acho que a gente vai então estourar o horário adoidado. Não, no meu caso é rápido. Eu só queria dizer que não deve ser muito complicado para a autoridade policial confrontar as versões. A versão do Marcos Braz e a versão do Leandro, né? Que é o nome do rapaz. Cara, vai confrontar? Vai confrontar com o quê? Com as imagens do shopping das câmeras de segurança. Vamos fazer uma reflexão aqui. Todo mundo que tá vendo isso aqui, vamos combinar que você, de vez em quando, tem muita gente que, assim, eu também sou um desses caras, não fico vendo mais televisão, não tenho mais paciência. Só quando tem jogo. Mas muita gente ainda assiste telejornal, né? E quando não assiste telejornal, você vê pela internet mesmo, você consegue ver certas notícias. Todos vocês já viram quando tem arrastão em shopping, quando tem assalto em joalheria, assalto em shopping, o Marcos Braz estava dentro de uma joalheria, até onde me consta. Ele mesmo fala na coletiva, pô, minha filha estava vendo um pingente, ou alguma coisa lá que ela queria, que não sei o quê. Ok. Todo mundo já viu, quando tem, o shopping tal foi invadido por bandidos que roubaram, fizeram não sei quantos de refém, nessa tarde de não sei quando. A matéria já vem, que aconteceu o troço 3 horas mais cedo, a matéria já vem com os vídeos da câmera de segurança. Já vem os vídeos na televisão, já tem acesso. E no caso do Marcos Braz, a gente não teve acesso. A gente viu o vídeo que o cara fingiu que tava... Disfarçou, que tava gravando disfarçado, mexendo a mão, pô, isso aqui e tal. Mas com a câmera ligada para poder gravar o áudio, pelo menos.
E o vídeo que mostra de longe alguém filmando uns 3 caras juntando o maluco, dando bicuda nele de baixo ali, o cara falando que o pelotão era o caralho, não sei o quê. Só isso que a gente teve acesso. Por que a gente não viu as imagens da câmera de segurança do Barra Shopping, das lojas em volta, da própria loja em si, onde o Marcos Braz estava e que deu abrigo a ele enquanto ele lá esteve até a polícia chegar? Por que a gente não tem acesso? Porque quando é o pobre que invade um shopping e faz alguma ação desesperada, eu não tô aqui dando razão ao cara, não. Eu não tô entrando no mérito de o cara tá certo, porque logicamente o sujeito que invade um shopping pra assaltar, pra roubar, pra não sei o que, ele não tá certo nunca. Tem que ser preso exemplarmente. Mas por que quando é a imagem do pobre assaltando, cometendo um delito, um crime, dentro de um shopping, dentro de uma loja, a imagem 2, 3 horas depois já tá em todas as emissoras, e quando é um dirigente, um cara rico que tem condição, que é vereador inclusive, as imagens a gente não tem acesso às imagens de forma rápida. Qual é a diferença que existe? Uma arruaça na porta de uma joalheria, dentro de um shopping dos mais movimentados, provavelmente o maior shopping que tem no Rio de Janeiro. A gente não tem acesso de poder assistir. E quando é o pobre que assaltou, que fez uma arruaça, que brigou, que bateu em alguém, meia hora depois todo mundo tem acesso. Tem foto, tem imagem da câmera de segurança mostrando bem o rosto do sujeito. Isso é uma reflexão que eu quero fazer com vocês aqui nesse vídeo. Pô, já tem tempo, já tem muito tempo já. Isso aí já era pra já ser de conhecimento público as imagens, pra gente já tomar pra gente já avaliar o que aconteceu ali, entender o que aconteceu. Porque, eu repito, foi dentro de uma loja, num shopping importante. O que mais tem numa joalheria são imagens, são câmeras. Isso é óbvio, lado externo e lado interno. Eu imagino que essas imagens já estejam nas mãos das autoridades, sem dúvida alguma, né? Porque vai registrar tudo aquilo que acontece 24 horas dentro de uma joalheria importante. Eu não estou descobrindo a pólvora aqui. A micro joalheria de Nogueirópolis tem uma câmerazinha lá. Imagine num shopping importante de uma marca importante. É uma marca importante. Então tem. E lá do externo do shopping, muitas câmeras, corpo de segurança, tem uma série de coisas para confrontar a versão do Marcos Braz e a do rapaz. Né? Ele está com o nariz ferido, eu não sei se essa pergunta talvez tenha sido feita, mas não foi mostrada, ou foi encerrada a coletiva, se ele caiu, se ele bateu na parede, se ele tomou um soco. Não fizeram essa pergunta, não. Mas eu acho que, de repente, o nariz dele tá com essa machucada aí, porque, de repente, o nariz dele bateu na chibata do cara quando ele mordeu a virilha. Como o senhor machucou o nariz. Né? E também, pelo menos eu não percebi se ele respondeu, mordi a virilha do rapaz. Tomei um soco do rapaz ou alguém soltou um soco e... Ele falou que não lembra, que depois de que o cara falou foda-se sua filha, ele lembra de pouca coisa. E desconversou. E acertou no meu nariz. Não importa, mas isso seria importante saber. Né? Tudo isso que ele falou, a gente tem que ouvir com respeito, com cuidado, porque é um dos envolvidos no assunto. Tem 2 envolvidos. O rapaz, né, nessa rota, o rapaz e ele. A versão dele nós já sabemos. A do rapaz, eu só li algumas declarações da advogada do rapaz, não sei se ele falou ainda a respeito. E as câmeras vão mostrar, a câmera revela, a internet para isso é espetacular. Você vê cada assaltante chegando, assaltante saindo correndo, gente saindo correndo, gente sendo atropelada, porque tem sempre uma câmera. E nesse caso específico, o que não faltou foi câmera. Tinha lá uma multidão com o telefone na mão. Deve ter alguma imagem que esclareça ainda mais. E aqui, pelo menos, eu disse que eu não ouvi nenhum xingamento ou ameaça de morte. Quando ele fala ameaça de morte, o Marcos Braz, ele também emendou na resposta que tinha lá uma observação, ou ele falou, que se não surgir o título no domingo, a cobrança será de outra maneira. Foi mais ou menos isso que ele falou. O cara falou, no vídeo que a gente tem acesso, o cara diz só que pro bagulho não ficar pior. Mas ele não vi ele fazendo nenhuma cobrança que passasse muito do tom. E outra, porque quando ele falou foda-se sua filha,
Que ele falou, eu fiquei sistematicamente repetindo pra ele que minha filha estava do lado, minha filha estava perto, não sei o quê. Enquanto ele estava falando comigo, minha filha estava longe, não estava ali, tudo bem, não tem problema, mas no momento que ela estava perto, aí ficou complicado, que não sei o quê. Até que ele falou assim, a palavra é essa, eu vou ter que falar, desculpa pra vocês aqui, foda-se sua filha. Só que, porra, cara, tá bom, eu sou pai, meu filho, né, tem extrema importância pra mim, mas a gente também tem que saber ler o contexto do que o sujeito tá querendo dizer. Você tá falando com alguém que tá falando com você, tá querendo conversar com você, acho que tá errado ficar interpelando os outros no meio da rua assim. E você tá repetindo pra, pô, meu filho tá perto, meu filho tá perto, meu filho tá perto, meu filho tá perto. Chega uma hora que o cara fala, foda-se teu filho, eu não sei o que, quero falar sobre isso e aquilo. É tipo assim, cara, não quero saber, não me importo, pelo amor de Deus. Dane-se, não tô nem aí, caguei pra ela. Pô, o Flamengo isso e aquilo. Pô, sabe... Faltou a ele esse traquejo de observar a forma como o sujeito estava falando isso. Se isso aconteceu de fato. Ah, foda-se tua filha. Pô, ele pode estar falando tipo, pô, caguei, cara. Tô falando com você. Não quero nada com ela, não. Pô, o Flamengo tá mal. Tem que mandar o São Paulo embora aqui, não sei o quê. Só que parece que o Marcos se doeu com essa frase e... Da forma como ele falou, parece que ele mesmo disse que foi pra cima do cara do momento que o cara falou isso. Porque ele falou que se lembra de pouca coisa. Então, cara, isso aí ainda vai dar muito pano pra manga. Ele entendeu isso como uma ameaça de morte, ele pode ter entendido isso como uma ameaça de morte, ou ouve a palavra, a frase, vou matar você, eu vou te matar. Isso eu não entendi, talvez tenha dito, mas eu não compreendi. Cara, ninguém aqui no Brasil não é tão... Por mais que aqui seja uma várzea, não é um troço tão fácil assim você matar alguém e sair impune, principalmente se você vai num lugar público cheio de câmera e faz ameaça pro cara. Que o cara tem uma prova contra você. Se ele tentar qualquer coisa, chegar perto de você, você chamar a polícia, você tem registro de o cara ameaçando tua vida. O cara vai preso, pô. Entende? Caraca, cara. Longe de mim querer falar que qualquer cara de torcida organizada é bundão. Mas eles não são, não vou dizer que são bundão, mas eles não são burro. De fato ir querer matar o sujeito. Mesmo mas quando tem briga de torcida, torcedores morrem, não sei o quê. Que é uma lástima, lamento profundamente. Mas isso me parece mais fruto de um combate ali franco, que tá um batendo no outro, um querendo espancar o outro, do que um ato premeditado. Pô, hoje vou matar o fulano de tal, torcedor do time tal. Sabe, parece mais uma fatalidade que acontece no meio de um combate que não deveria estar acontecendo, do que um troço que eles saem de casa já pensando, pô, hoje eu vou sair pra tirar a vida de alguém. Sabe? Esse papo de ameaça de morte não colou comigo, não. Então, se ou ele interpretou que, olha, se... E outra, vou até voltar aqui um pouquinho. E outra, você tá conversando com um sujeito de forma mais áspera, o cara fala que vai te matar. Tu vai sair na mão com ele? Sabe se o cara tá com uma faca ali, tá com um negócio? Eu não vou sair na mão com esse cara. Eu vou tentar. Pô, irmão, que isso, pô? Tá ameaçando minha vida aqui, minha filha perto, pô. Isso aí tu já tá beirando a falta de respeito, cara. Tu sabe que eu sempre fui solícito com vocês, pô. Sempre falei com vocês. Quiseram falar comigo, eu sempre falei, pô. Tu vai ficar ameaçando minha vida. Aí o cara ia explicar. Não é isso, pelo amor de Deus, cara. Que não sei o quê. Só quero que você dê um jeito lá. E que não sei o quê, não sei... Sabe? Pô... Esse papo de ameaça de morte não colou pra cima de mim. Não colou. E se alguém ameaça a minha vida, eu não vou querer sair na mão com essa pessoa. Então, se ou ele interpretou que, olha, se não ganhar, vai ser de uma outra maneira a cobrança. E ele entendeu isso como uma ameaça de morte. Eu não sei se é isso. Mas a palavra, eu vou te matar, eu não ouvi. Então é só isso. Agora as câmeras... Ele diz que foi na hora que não estava sendo filmado. Ele fala isso. Mas só que o que tem mais lá é câmera. As imagens agora do shopping. É isso. É isso. Vai ter a investigação. Óbvio, vai ter essa investigação para saber se as câmeras vão mostrar ou não essa ameaça. Porque é o que ele diz, é a palavra de um contra o outro. A dele também é ele que está falando. Ele fala, o torcedor vai falar o que ele quiser. O Marcos Braz também está falando o que ele quer. E também pode ter acontecido. Flávio Prado. E aí, tem muita coisa ainda não explicada, né? Bom, primeiro, não é um assunto que me interesse muito. Eu não estou nem aí com... De verdade, dane-se, eu sou comentarista de futebol, não de briga, essas coisas. Então, realmente, não é um assunto que me interessa muito. Eu vou me fechar no que ele falou.
Se o que ele falou é verdade, provavelmente eu teria agido muito próximo do que ele agiu. Acho que ninguém pode ser atacado, ameaçado, mais ainda se estiver com algum parente próximo. Então, se ele tiver... Eu concordo muito com o que o Mauro falou. O cara não tem direito de fazer nenhum tipo de violência, de maltrato, nem a jogador. Como já aconteceu, que eu falei, negócio, xingou, pode ser xingado. Tudo isso eu acho sinceramente. E claramente, quando ele fala que não agrediu, ele está sendo orientado pelo advogado, claro. Como o rapaz também vai ser. Ele não fala em nenhum momento eu agredi. Ele fala, eu perdi o controle. Eu não sei mais o que aconteceu. Mas é claro que houve uma agressão de um lado e de outro e também acho que não vai dar nada. No domingo, o resultado do jogo vai transformar esse assunto em um assunto secundário, que aliás realmente é um assunto secundário mesmo. Agora, eu acho que um cara, o fato dele ser diretor do Flamengo, não dá a ninguém o direito dele ser ofendido, agredido e ameaçado. Não mas dá ele mesmo. não responde o fato de se agrediu ou não. Então ele sabe que aí pode estar errado. Não, ele foi perguntado, agrediu? Eu esqueci. Aí não, mas um papelão. Ele foi orientado pelo advogado. Porque você fala que é secundário, pra mim não é, mas aí cada um enxerga de uma forma. O cara perguntou pra ele, você disse que não tava com seguranças, mas tinha outras pessoas batendo no torcedor no negócio. Tinha quem eram essas pessoas e tal. O maluco chegou a perguntar pra ele, no final ele ficou desconversando. Não, meu irmão, campeão, não entendi tua pergunta, qual a tua dúvida, que não sei o que. Sabe? Minha dúvida... de repente, e tiraram o microfone do cara. O cara tinha que falar, tá bom, Marcos, a minha dúvida é a seguinte. No vídeo fica claro que tem outras pessoas além de você batendo no torcedor. Quem eram essas pessoas? Essa é a minha dúvida. Quem eram as outras pessoas que estavam batendo no torcedor? Que estão lá no vídeo. Você pode falar que não se lembra, mas... no vídeo fica claro. As imagens mostram eu indo embora, tava procurando minha filha. Tá bom. Passa junto com você, atrás de você um cara falando, pelotão é o caralho. Quem é aquele cara, pelo menos? Quem é aquele cidadão? Você não pode falar que não se lembra. Ele estava batendo no torcedor junto com você. Ele não responde. Pra mim, um vice de futebol agredir um torcedor, tudo bem, o torcedor tem parcela de culpa. Agora, agredir um torcedor num shopping e gerar um transtorno ainda maior num clube que já tá em crise, pra mim é secundário. Tudo bem. Pra mim é uma irresponsabilidade do vice de futebol. Eu só quero dizer, para o ponto inicial, se o que ele falou é verdade, se ele estava lá na loja com a filha, fazendo uma compra, o cara começou a gritar, ofender, ameaçar, eu provavelmente faria a mesma coisa. Não é o fato de ser diretor de nada. Ninguém tem o direito de agredir ninguém. Flávio, mas aí... Flávio acabou de dizer que morderia a virilha de um torcedor também. Mas tem que ser claro também, se for verdade. Sim, mas eu falei, se for verdade, óbvio. É a versão do outro, porque até agora não apareceu nenhuma ameaça aí, do jeito que foi falado. Se for verdade, sim. Se não for. Agora, eu sou totalmente... acho que ninguém pode ser ameaçado no seu trabalho, no seu emprego, como eu sou contra aquela bandidade uniformizada que vai lá fazer ameaça. Então, e quando o jogador responde ofensa, eu acho que ele tem direito de responder. É perfeito. Eu tenho muito isso claro. Uma coisa é futebol, outra coisa são os animais, os idiotas que ficam em cima disso, achando que lá pode ser terapia para eles. É isso. Cara, sinceramente, de verdade, pra mim, eu penso que não tinha mais como o Marcos Braz continuar. Mas o Landim tem o rabo frouxo com o Marcos Braz. Eu não sei qual o problema que existe ali entre esses dois. Tem algum tipo de meinha acontecendo, supostamente. Não tô afirmando que os dois têm algum tipo de relacionamento. Só, né? Realmente... não era pra ele continuar, não era pra essa coletiva ter acontecido dentro do Flamengo. Ele não falou nada com nada, não respondeu as perguntas que fizeram. Pelo contrário, ficava rebatendo. Enquanto o cara ainda tá desenvolvendo a pergunta, ele tá já rebatendo o que o cara vai falar. Realmente lamentável essa coletiva do Marcos Braz, que não esclarece merda nenhuma. Bom, bote nos comentários o que você acha de toda essa situação vergonhosa para a história do Flamengo. De verdade, ontem a gente teve recordes, né? Um dos piores jogos que eu vi do Flamengo em muito tempo. Muito tempo. E um dos fatos mais vergonhosos para a história do Flamengo não teve. Um dos mais vergonhosos, o sujeito morder virilha do outro. Bizarro. Bota nos comentários o que você achou. Compartilha esse vídeo com seus grupos de WhatsApp de Flamengo aí. Eu sei que deve ter um grupinho no teu WhatsApp aí, então compartilha. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Aciona o sininho da notificação, deixa o like aí. Aqui na tela tá passando outros 2 vídeos daqui do canal. Se você curtir, se interessar por algum deles, clique e assiste, porque você ajuda muito quando você clica nos vídeos da tela final ou nos sugeridos que aparecem às vezes dentro da tela, embaixo aqui perto desse cursor aqui, ou quando o sugerido está do lado de fora, se você estiver no computador, ele está no lado da tela, ou embaixo da tela se você estiver no celular, você vai zapeando para cima assim a tua tela, vai passar a descrição do vídeo, etc. E vai ter embaixo aqui
outros vídeos para você dar uma olhada. Se for aqui do canal, você clicar e assistir, você me ajuda demais. Vocês nem sabem o quanto que o YouTube entende que o canal é legal e manda para mais gente. No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.